Vamos ler o Salmo 84 então, vamos lá? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolho os filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparecerá diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de quem? De Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor é Deus, é sol, é escudo. O Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti, diga graças a Deus. Eu preguei esse salmo no final do ano passado, quis pregar ele hoje, porque hoje é culto, final de culto, vem mais gente, e eu preguei no final do ano passado, e era dezembro já, quase ano novo, faltou muita gente faltou naquele culto, e engraçado que naquele culto, e hoje eu estou pregando, o tema da mensagem é as bênçãos da casa de Deus. Por que que eu amo a casa? E eu lembro que eu preparei esse sermão com uma alegria, meu coração queimou. Falei, poxa, eu vou pregar, por que que eu amo vir na igreja? Aí no dia que eu prego, faltou quase a igreja toda. Eu falei, caramba! Aí o Espírito Santo essa semana falou assim para mim, prega de novo o Salmo 84. Então hoje eu quero pregar os benefícios da igreja. Quando você pegar alguém que olha para você que é crente e fala assim, mas por que que todo domingo você está lá? Obrigado, Brito. Por que que toda semana você está lá? Você não cansa de ir para a igreja? A sua resposta é só você ler o Salmo 84. Qual que é o pano de fundo aqui? O pano de fundo é um peregrino, que ele está indo para o templo de Salomão para adorar a Deus, e ele como peregrino, ele vai cantando. Então ele louvou a Deus, isso daqui na verdade é um louvor, é uma oração, um louvor, e o povo judeu até hoje tem o costume de cantar esse salmo. Esse salmo está dividido em 3 partes. Na primeira parte ele fala por que ele ama a igreja, que é a casa de Deus. Segunda parte ele fala como que é a sua caminhada até a igreja. E ele finaliza o que ele recebe na igreja. Amém, gente? Qual que é o tema da mensagem? Porque nós amamos a casa de Deus. Vamos para o texto então? Primeiro lugar, eu vou usar ele aqui, né? Ele é um adorador. Primeiro lugar, ele ama a casa de Deus, porque lá ele é tratado. Eu queria que vocês lessem o versículo 1 e o 2 comigo, vamos lá? Vamos lá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. Olha o versículo 2. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus. Então o verso 1 e o 2, ele faz como um poema, ele declara o amor dele, a expressão dele, como eu amo ir na igreja, como eu amo estar lá no culto. E eu queria dividir esse versículo 1 e 2 em 3 partes. Primeiro lugar, por que nós amamos estar aqui na casa de Deus? Primeiro lugar, amamos estar aqui por causa do próprio Deus. Você leu o finalzinho do versículo 2? Só o final do 2. O que ele diz aí? O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus. Então por que ele ama a casa de Deus? Por causa de Deus. Eu sei que a gente vem aqui orar para Deus abençoar a nossa vida, resolver alguns problemas. Mas o que nos traz aqui
Não é porque aqui os nossos problemas é resolvido, não. O que nos traz aqui é a presença de quem? De Deus. Em primeiro lugar, o que me move vir aqui é por causa de Deus. Porque aqui é a casa de Deus. Porque aqui é a habitação de Deus. Amém? Mas em segundo lugar, amamos vir na casa de Deus porque aqui nós somos tratados. Olha só, você chega aqui na igreja às vezes, você dá bom dia, boa tarde, boa noite. Você dá paz ao Senhor. Aí você senta, às vezes você não fala com ninguém. E o pastor não sabe da tua vida. E ninguém sabe do teu problema. E aí o pastor abre a Bíblia e ele fala a tua vida todinha. Só na igreja isso acontece. Se você for no psicólogo, o psicólogo só pode te ajudar se você abrir a boca e falar. Se você chegar no psicólogo e falar, me ajuda, ele vai falar, então conta. Aí você vai falar, quero ficar quieto. Aí ele vai dizer, então não posso. Mas na igreja não. Ninguém sabe da tua vida. E o pastor fala, o pastor não, né? Deus usa o pregador para falar aquilo que você precisava. Com quem isso já aconteceu? Levanta a mão, gente. Louvado seja Deus por isso. Só aqui. Por que nós amamos a casa de Deus? Em primeiro lugar, porque Deus está aqui. Segundo, porque aqui nós somos tratados. Mas em terceiro lugar, amamos aqui porque aqui temos comunhão com os santos. Os santos aqui são os outros membros da igreja. Você conversa com o irmão da igreja e às vezes o irmão da igreja está passando a mesma luta que você. Tem o mesmo o conflito que você. Tem as mesmas dificuldades que você. Então amamos vir aqui porque aqui nós temos comunhão uns com os outros. Porque amamos a casa de Deus, porque aqui há a presença de Deus, porque é aqui que Deus trata da minha alma e porque aqui eu tenho comunhão com os santos. Diga graças a Deus. Mas em segundo lugar, esse homem vai declarar que ama a casa de Deus, porque na casa de Deus ele tem segurança. Olha o versículo 3 comigo, vamos lá. Vocês leram o 3 comigo? O pardal encontrou casa e a andorinha ninho, aonde acolhe o quê? Para aí, nos filhotes. Quando ele chegava lá no templo de Salomão, então ele via as andorinhas e os pássaros fazendo ninho na casa de quem? Eu queria que uma andorinha fizesse ninho aqui, porque na igreja o que faz ninho aqui é os pombos. Lá no templo de Salomão eram as andorinhas. Mas vamos lá. Quando ele viu as andorinhas criando os filhotes na igreja, a expressão dele da andorinha com os filhotes é o seguinte: na casa de Deus é o melhor lugar para criar os nossos filhos. Não tem lugar melhor. Então nós devemos incentivar as crianças a virem aonde? Vem para a igreja. Vai lá, as obreiras ou as tias que estão lá, não estão lá cuidando das suas crianças só para você assistir culto aqui, não. Estão pregando para os seus filhos. Minha mãe, quando começou a me levar na igreja, depois minha mãe se afastou, mas eu tenho 40 anos. Mas eu ainda lembro, quando eu tinha 8, 9 anos, da tia da igreja. Ainda hoje eu lembro. Ela pregou sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então essas crianças aqui, vai ficar marcada as tias que estão pregando para quem? Para elas. Então eu aprendo que a igreja me dá segurança. Melhor lugar para trazer os nossos filhos é aonde? É na igreja. Mas ainda no versículo 3, olha o que ele encontra na casa de Deus. Lê de novo o 3 comigo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, aonde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus, Senhor Deus dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bom, ele diz que na casa de Deus ele encontrou altares, e note você que altar está no plural, são 2 altares. Quando você chegava lá no templo de Salomão, tinha 2 altares, o altar de bronze. Para você entrar no templo, para você entrar no santuário, você tinha que passar pelo altar de bronze. E o que é o altar de bronze? O altar de bronze é o altar do sacrifício. É onde você colocava um animal e o animal era sacrificado pelo seu pecado. Então o altar de bronze hoje é a cruz de Jesus. Só quando você vem na igreja que você aprende sobre a cruz de Cristo. Por que Cristo morreu por você? Por que Cristo ressuscitou por você? Você não vê o jornal fazendo matéria da cruz de Cristo. A cruz de Cristo nós aprendemos na onde? Na igreja.
Mas o segundo altar que ele tem lá no templo, o primeiro altar é o altar do sacrifício, que representa a cruz. O segundo altar é o altar do incenso. Havia um altar de incenso, onde eles acendiam incenso, que representa a oração. É na casa de Deus que a nossa oração é atendida. É na casa de Deus que a nossa oração é respondida. Devemos orar lá na nossa casa, mas também devemos orar na casa de Deus, que é lugar de oração. Mas esse homem vai declarar mais ainda. Olha aí, em terceiro lugar, o seu desejo de habitar na casa de Deus. Olha o versículo 4. Bem-aventurados que habitam em tua, louvam-te como, gente? Perpetuamente. Então, o louvor daqueles que vêm na igreja, a Bíblia diz que o louvor deles são para sempre. Eu queria sua atenção aqui. O que é louvar a Deus perpetuamente? Você louva a Deus só quando está dando tudo certo? Você louva a Deus só quando você recebe uma bênção? A gente louva a Deus que nem casamento, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. Quem é crente de verdade, louva a Deus sempre. Na mesma família que está celebrando o nascimento de uma criança, aquela mesma família está chorando a dor do luto. Então tem dias que a gente celebra o nascimento, tem dias que a gente chora uma perda, tem dias que está dando tudo certo, e tem dia que está dando tudo, mas aqueles que vêm na casa de Deus, como é que eles estão? Louvando a Deus. Eles não louvam a Deus só na vitória, eles louvam principalmente na crise. E aí eu lembro de Paulo e Silas, que tomaram uma surra, mas à meia-noite eles estão orando e adorando a quem? Louvam a Deus perpetuamente. E aí eu lembro do rei Josafá, que quando foi para a batalha, ele botou levitas na frente, ele botou pessoas que foram na frente louvando a Deus, e foi o louvor deles que fez a mão de Deus se manifestar e dar vitória a Josafá. Eles não louvaram a Deus porque Deus abençoou, eles louvaram a Deus antes da bênção. E aí eu lembro de Jó, que quando enterrou seus 10 filhos, que quando ficou pobre e doente, ele louva a Deus. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então aqueles que amam estar na casa de Deus, são os que aprendem a louvar a Deus como? Perpetuamente. Diga graças a Deus. Bom, aqui ele declara o amor dele, porque que ele vai para a igreja. Mas agora ele vai declarar como que é a caminhada dele até a igreja. E note comigo aí, que a caminhada dele até a igreja nem sempre é uma caminhada fácil. Eu queria pular o versículo 5 e ler o versículo 6 com vocês. Vamos lá, vamos pular o 5. Lê o 6 comigo aí. O qual, passando pelo vale... Vamos parar no vale árido aí. Algumas Bíblias está escrito passando pelo vale de Baca. Essa fala Baca, no hebraico, significa vale de lágrimas. Esse vale aqui, que o peregrino, que o adorador destaca, lá em Israel havia um vale, estava sol, não estava chovendo, e quando você olhava para as folhas suavam, não era pingo de água de chuva não, sol, que nem estava hoje aqui em São Paulo, sol. Aí você olhava para essas plantas, chamada planta de Baca, ou vale de Baca, e ela parecia que estava chorando, ela suava. Então imagine um monte de planta, tudo suando e pingando. Quem entrava ali falava assim, essas plantas estão chorando. Então eles apelidaram o vale das lágrimas. E esse salmista, ele diz que quando ele vai para a casa de Deus, às vezes, ele passa pelo vale das lágrimas. Ele está dizendo o seguinte, eu não estou indo na igreja porque está dando tudo certo para mim. Às vezes eu vou chorando. Às vezes na minha caminhada até o templo, eu passo pelo vale das lágrimas, mas eu estou indo. Fui conversar com uma irmã que está sofrendo, e porque ela está sofrendo, ela deixou de vir na igreja. Mas o que a Bíblia me ensina é que o crente, apesar de passar pelo vale das lágrimas, ele caminha até a casa de Deus. Diga graças a Deus. Mas por que ele caminha na casa de Deus, apesar dele estar passando por um vale de lágrimas? E a resposta está no versículo 5. Vamos ler o versículo 5. Bem-aventurado o homem
cuja força está em quem? E em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Bem-aventurado o homem cuja força está em Deus. Esse homem está declarando: sabe por que eu atravesso o vale de lágrimas? Porque eu não tenho força em mim. A força não é minha, a força é de Deus. Você não é forte, você é fraco. Você vai ler livros de autoajuda, os livros vai dizer que há um leão em você, que você, o segredo da vitória está em você. Deixa eu te falar uma coisa: se o segredo da vitória estivesse dentro de você, então você não precisa de Deus, porque está tudo dentro de você. A Bíblia diz que eu sou fraco, que a minha natureza é caída, que eu sou caído. A força não é minha, a força é de quem? Olha para Davi, um garoto, e ele vai lá e mata um gigante. Ele não tinha força, mas Deus deu força para aquele menino. Olha para Daniel na cova dos leões. Daniel não tinha força para resistir àquela cova, mas ele passou uma noite naquela cova. Quem deu força para Daniel? Foi Deus. Como é que nós atravessamos os vales das lágrimas, caminhando rumo à casa de Deus? Porque Deus nos dá, que Deus te dê força, para que você, apesar dos vales de lágrima, você não canse de vir na casa de Deus. Diga graças a Deus. Mas esse homem vai declarar ainda no versículo 6, que Deus é poderoso para transformar os nossos vales. Olha o versículo 6 de novo comigo, vamos lá? O qual, passando pelo vale árido, faz dele o quê? De quê? Esse homem está atravessando o vale de lágrimas, e o que dá força para ele é Deus. Mas esse homem crê, Deus é poderoso para transformar o vale de lágrimas, ele disse no 6, em vale de bênção. Quando você vem na casa de Deus, quando você ama a casa de Deus, Deus é poderoso para transformar tragédias na sua vida em bênção. Deus é poderoso para transformar aquilo que faz você chorar, aquela área da tua vida que faz você chorar, na área que você mais vai glorificar Deus. Então tem uma resposta para você: não deixe de congregar na casa de Deus, não deixe de vir na casa de Deus, porque aqui você é tratado, porque aqui a sua oração é respondida, e porque aqui, vale de lágrimas, Deus transforma em vale de bênçãos. Dá uma salva de palmas para Jesus, porque Ele é poderoso para transformar os vales de lágrimas em vales de bênção. Aleluia! Mas esse homem vai declarar em quarto lugar: somos abastecidos na casa de Deus diariamente. Olha o versículo 7 comigo. Vocês podem ler o 7 comigo? Vão indo de força, e cada um deles aparece diante de Deus, em Sião. Vamos lá. Estão indo para a igreja, e ele tem duas coisas que eu quero destacar. Primeiro, ele diz: vão indo, não para não, não para não. Esse negócio ficar 2 semanas, não. Ele disse: vão indo. Às vezes a gente vai que nem um carro de Fórmula 1, vai rápido. Às vezes a gente vai mais devagar, mas o importante é que vai indo. Se parar, quebra, irmão. É isso que Deus, é isso que Ele está falando. Estamos o quê? Agora preste atenção, Ele diz: vão indo de força em força. De força, sabe o que eu aprendo aqui? De força em força. Deus, Ele não dá uma força para você, Ele não enche você, para você ter força para servir a Deus, ou para vir na igreja o ano inteiro. Ó filho, eu estou te dando força para o ano todo, não. Você vai indo de força. Então quando você fica meio assim de vir, você fica desabastecido, você fica fraco. E esse salmo está declarando, sabe como é que eu chego lá? Eu vou, porque Deus vai me abastecendo de força em força, de domingo a domingo, de culto a culto. Eu vou vindo aqui, Deus me trata. Eu vou vindo aqui, a palavra vem. Eu vou vindo aqui, recebo uma oração. É de força em força, é de força em força. Meu amigo, não desanime de vir na casa de Deus, porque cada vez que você vem aqui, Ele te dá força, Ele te dá força, Ele te dá força. Louvado seja o Senhor por isso. Mas esse homem vai declarar agora a sua chegada. Quando ele chega na casa de Deus, olha o que ele recebe. Ele recebe a paciência de Deus. Olha o versículo 8. Senhor Deus escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de quem?
A gente vê na Bíblia muito falando Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas esse adorador aqui, esse peregrino, ele não fala Deus de Abraão, nem de Isaac, ele só quer falar o de Jacó. E você sabe que o nome de Jacó mudou de Jacó para Israel. Então ele poderia falar Deus de Israel, porque Deus deu esse nome para Jacó e Israel. Mas ele usa o nome Jacó. Por quê? Porque o Jacó se parece mais com a gente. Você se parece mais com Jacó do que quando o nome dele virou Israel. O Jacó foi um homem difícil. Ele teve um pai, homem de Deus, Isaac, Rebeca. O avô dele, o Abraão, pai da fé. Ele nasceu numa família piedosa, mas homem cabeça dura. A Bíblia vai me mostrar que ele vai sair da casa da mãe dele com 77 anos. Eu vou repetir. Jacó saiu da casa da mãe com 77 anos. Então há esperança para os solteiros ainda. Vai acreditando aí. Há esperança. O Jacó saiu com 70. Esse homem vai ter um encontro com Deus com 94 anos. Ele vai morrer com 144 anos. Ou seja, ele passou mais tempo sem servir a Deus na sua vida do que servindo a Deus. Mas Deus teve paciência com ele. Deus trabalhou com ele. Ele era um homem cabeçudo, mas Deus teve paciência. E é isso que o adorador disse: ó Deus porque eu sou difícil, porque eu sou complicado, eu sou como Jacó, mas eu preciso da tua ajuda. Ó Deus, trata de mim como o Senhor tratou quem? Como o Senhor tratou Jacó. Às vezes eu sou que nem Jacó, eu quero fazer do meu jeito. Eu acho que é da minha maneira. Às vezes eu sou cabeça dura. Eu só lembro de Deus quando o cinto aperta. Depois de 20 anos Jacó foi lembrar de Deus. Quando o cinto apertou para ele, aí ele lembrou de Deus e foi buscar a Deus. Às vezes a gente é assim. Verdade ou mentira? Quando você vem na igreja, o Deus que teve paciência com Jacó tem paciência com você. Amém, gente? Mas eu quero partir para o final. Segundo lugar, o que você recebe na casa de Deus? Olha o versículo 9 e o 10 comigo. Ele diz no 9: olha, ó Deus, escuta o nosso e contempla o rosto do teu ungido. Vamos ler o 10 comigo? Vamos juntos? Todo mundo junto no 10? Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da... Louvado seja Deus por essa palavra. O salmista está dizendo assim: um dia na igreja vale mais que 1000 na tenda da perversidade. Sabe o que é a tenda da perversidade? É os botecos, é as baladas, casa de prostituição, estádio de futebol. Não que é pecado ir lá, mas tem alguns lugares que é pecado. Ele está dizendo assim, ó: um dia aqui vale mais que 1000 em qualquer lugar aí fora. Diga graças a Deus. Olha o que ele fala: eu prefiro estar na porta do templo do que estar na porta de qualquer outro lugar. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu prefiro estar na porta do templo. Ele está falando: eu prefiro ser porteiro da igreja. Estar na porta é abrir a porta, fechar a porta para os irmãos. Ele está dizendo que o menor na igreja é o maior lá fora. Um dia aqui vale mais que 1000 em qualquer outro. Não tem lugar melhor. Esse homem disse: eu encontrei os altares, aqui eu sou tratado, aqui tem a presença de Deus, aqui é a minha oração respondida. Não tem lugar melhor que a casa. Mas esse homem vai declarar o que ele recebe na casa de Deus. Olha o versículo 11 comigo. Ele vai declarar que ele vem na igreja pelo que Deus é e pelo que Deus faz. Olha o 11 comigo. Porque o Senhor Deus é o quê? Sol e o quê? Vamos parar aí. Por que esse homem adora a Deus? E ele usa Deus com dois exemplos. Ele diz: para mim Deus é sol e Deus é... Por que ele fala que Deus é sol para ele? Porque sem o sol você não tem vida. Tirou o sol, a gente morre congelado. Um breu, gelo, porque o universo é gelado. Então, sem sol não tem vida. Sem o sol não tem fotossíntese. Não tem planta, não tem vegetação, não tem animal. Acabou a vida. Precisamos do quê? Então esse homem está dizendo: assim como a terra precisa do sol, porque sem o sol não existe vida, eu preciso de quem? Deus é sol para mim. Só que esse homem vai dizer que Deus é escudo. Escudo é já a imagem de proteção. Então, assim como o sol
revela tudo. Assim como ninguém se esconde de Deus quando Ele é sol, ninguém consegue se esconder de quem? Mas quando Deus é escudo, podemos nos esconder nele. Quem é Deus para você? É tudo para você. Ele é sol, Ele é escudo. Por isso que eu venho aqui adorar Ele. O que você recebe quando você vem na casa de Deus? Olha o versículo 11 comigo. Porque o Senhor Deus é sol e o quê? O Senhor dá graça e dá o quê, gente? Duas coisas que Deus dá. Graça, então olha para mim aqui. A graça é uma glória antecipada. E a glória é a graça consumada. A graça é um bem merecido. A glória é quando a gente chegar lá no céu. Porque embora você venceu o pecado em Jesus, você e eu não estamos livres da presença do pecado. O pecado foi encravado lá na cruz, o escrito de dívida. Só que a presença do pecado está aqui. A glória é quando a gente tem um corpo transformado. Então seremos livres da presença do... Então quando você vem aqui, você recebe graça, você recebe glória. Amém? E eu quero terminar no versículo 12. Vocês lêem comigo 12? Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem em quem te... Vamos ler o versículo 4, que faz junção com o 12. Eu queria que todo mundo, uma só voz, repetisse o versículo 4 comigo. Vamos lá, todo mundo quer ouvir a voz de vocês. Bem-aventurado os que habitam em tua... Amém. Feliz o homem que confia em Deus. Feliz o homem que habita na casa de Deus. A Bíblia não diz feliz é o rico. Feliz o que ganhou na loteria. Feliz o que não tem doença. Feliz o homem que tem a casa própria. A Bíblia diz feliz é aqueles que habitam na casa de Deus. As pessoas precisam ouvir isso, porque eles acham que a gente que vem na igreja, a gente é triste. Eles acham que eles que é feliz, eles nem sabem o que eles estão perdendo. Eles acham que a gente que vem na igreja, a gente não tem o que fazer. Às vezes os que vêm na igreja é mais ocupado do que os que não vêm. Precisamos pregar para o mundo. A Bíblia diz feliz aqueles que habitam, que congregam na casa de Deus. As pessoas precisam ouvir, os adolescentes precisam ouvir, o mundo precisa ouvir. Mas tem gente que infelizmente não sabe disso. E aí ela arruma desculpa sempre que não dá para vir para onde? Conhece gente assim? Não está cansado, mas na hora de vir para a igreja ela fala, estou cansado. Você fala para ela, vamos na 25 de março, ela vai. Aí você fala, vamos para a igreja, eu não vou. Conhece gente assim, que arruma desculpa para tudo? Irmão, tem gente que acredita que o Covid-19, o coronavírus ainda está aqui. Não vou lá não, porque o corona está lá. Não vou lá porque lá eu vou pegar dengue. Porque quando surgiu o Covid, muita gente falava, não vou para a igreja, não pega Covid. Mas ia no mercado, mas pegava ônibus. Aí eu brinquei uma vez numa live. Foi o coronavírus só está na igreja. Não é possível. Tem gente que acredita que ele está aqui ainda. E dá sempre desculpa para vir para onde? Você quer ser feliz? Ame a casa de Deus. A Bíblia diz, quão amáveis são os teus tabernáculos. A minha alma exulta pelo Deus vivo, pelo Deus da minha salvação. Diga graças a Deus. Você pode dar uma salva de palmas pela palavra de Deus? Por essa linda palavra.